Anatomia médica 1. Sistema respiratório. Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela agora. Tá na tela para todo mundo? Tá sim. Tá. Então, agora eu vou lembrar vocês que eu não vejo o chat mais, então qualquer coisa vocês vão me chamar, combinado? Vão ativar o microfone e vão me chamar aí, tá bem? Ó, na aula passada, nós falamos de nariz e faringe, e ficou faltando um pedacinho de faringe. Então, eu vou só relembrar para a gente não ter dúvida. Nós falamos que a cavidade nasal termina na região da coana. Então, a coana, ela é o limite entre cavidade nasal e faringe. E essa faringe, que começa na coana, ela termina numa cartilagem da laringe, que eu chamo de cartilagem cricoide, que é essa cartilagem azulzinha aqui, ó. Então, isso aqui tudo é faringe. Devido às comunicações que a faringe faz anteriormente, ela é dividida em 3 partes. Nasofaringe, que vai da coana até a úvula, orofaringe, que vai da úvula até a epiglote, e a laringofaringe, que vai da epiglote até a cartilagem cricoide. Dessas 3 partes da faringe, a orofaringe é a parte onde ocorre o cruzamento das vias respiratória e da via digestória. Então, aqui eu vou ter a passagem do ar e também a passagem do alimento, ok? Então, essas são as divisões da faringe, de acordo com as relações que ela faz anteriormente. Essa faringe, ela é um tubo muscular. Então, é isso que nós vamos falar aqui agora, ó. Ela é um tubo muscular e esse tubo muscular, ele tem 2 estratos. Ele tem um estrato externo, onde as fibras são quase que circulares, e ele tem um estrato interno, onde as fibras são mais longitudinais. As fibras externas, como elas têm o contorno circular, elas são chamadas de músculo constritor. Então, eu tenho o músculo constritor superior, o músculo constritor médio e o músculo constritor inferior da faringe. E esses músculos chamam constritores porque quando essas fibras contraem, elas diminuem a luz da faringe, facilitando a passagem do bolo alimentar. Então, o constritor diminui a luz da faringe e os longitudinais alongam a faringe. Assim, o bolo alimentar vai sendo conduzido ao longo da faringe. Esse músculo constritor inferior, as fibras mais inferiores dele, elas são mais contraídas, mais espessadas, e constitui aqui o que a gente chama de, deixa eu pôr no laser, constitui o que nós chamamos de esfíncter esofágico superior, ou esfíncter cricoesofágico, porque ele acontece, esse estreitamento da musculatura aqui, ó, acontece na transição de cartilagem cricoide para esôfago. Então, ele é chamado esfíncter cricoesofágico ou esfíncter esofágico superior. Normalmente,
esse esfíncter está contraído, fechando a abertura esofágica, que é a abertura que permite a passagem do bolo alimentar da laringofaringe para o esôfago. Então, normalmente, o esfíncter está fechado. Ele só relaxa durante a deglutição, porque aí ele abre, as fibras se alongam, né, se distendem e o alimento passa para o esôfago, tá? Então, são as fibras mais inferiores do músculo constritor inferior que tem esse estreitamento, constituindo o esfíncter esofágico superior. Já a musculatura interna da faringe, ela tem fibras longitudinais e ela é formada por esses 3 músculos aqui, ó. E o que essas fibras longitudinais fazem? Elas fixam a faringe em estruturas adjacentes a ela. E o nome fala onde é que ela está prendendo a faringe. Então, olhem bem, ó, músculo salpingofaríngeo. Essa estrutura azulada que eu estou vendo aqui, ó, isso aqui é a tuba auditiva. Ela é cartilaginosa. Então, eu tenho um músculo que prende a faringe lá na tuba auditiva. Então, ele é chamado músculo salpingofaríngeo. Essas outras fibras aqui, olha, vão fazer parte lá do palato mole. E essa fibra, ela é chamada músculo palatofaríngeo. Na aula prática, nós vimos o arco palatofaríngeo. O que é o arco palatofaríngeo? É esse músculo recoberto pela mucosa. Aqui eu tirei a mucosa, então eu estou vendo o músculo verdadeiramente. Então, aqui é músculo palatofaríngeo. E a última estrutura aqui, o último músculo, que é esse músculo aqui, olha, ele é chamado músculo estilofaríngeo. Na base do crânio, essa região aqui, ó, na base do crânio, eu tenho uma projeção do osso temporal bem fininha e alongada, que chama processo estiloide. Então, o músculo estilofaríngeo está fixando a faringe no processo estiloide do osso temporal. Então, esses músculos longitudinais fazem isso, a fixação da faringe em estruturas adjacentes a ela. Todo músculo, ele precisa de uma inervação e de uma vascularização. Então, a faringe, ela é constituída, ela é inervada por um conjunto de nervos que a gente chama de plexo faríngeo. Plexo significa mistura. Então, existem 2 nervos cranianos que nós vamos estudar mês que vem, que chamam glossofaríngeo e o vago. São o 9º e o 10º par de nervo craniano. O plexo faríngeo, ele é formado por fibras desses 2 nervos, do glossofaríngeo e do vago. Então, quase todos os músculos da faringe têm essa inervação, exceto o estilofaríngeo. O estilofaríngeo, ele é inervado apenas por fibras do 9º par de nervo craniano, que é o glossofaríngeo. O 10º par não participa da inervação dele, ok? Bom, e quem leva oxigênio e nutrientes para esses músculos? Nós temos basicamente 2 artérias, que são as artérias faríngea ascendente e a artéria tireoidea superior. Essas 2 artérias são ramos da artéria carótida que sobe no pescoço, da artéria carótida externa que sobe no pescoço, ok? Então, essa é a irrigação dessas estruturas que nós acabamos de identificar aqui, tá? Levei oxigênio e nutrientes. Quem que retira os resíduos do metabolismo da faringe? É um plexo, que a gente chama de plexo venoso.
esse plexo venoso é um conjunto de veias que fica abaixo da mucosa, né? Mucosa, gente, é o tecido que reveste a cavidade da faringe e também do esôfago. Então, aliás, todas as cavidades são revestidas de mucosa. Então, abaixo dessa mucosa, nós encontramos esse plexo venoso, ok? Então, assim a gente termina faringe. Só que a gente viu naquela figura anterior que no trato respiratório nós vamos ter cavidade nasal, nós vamos ter a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A laringofaringe, que é essa parte que nós estamos vendo aqui dissecada, ó, isso aqui, ó, porque esse tubinho à frente da laringofaringe, isso aqui é a laringe, ó. Então, esse tubo muscular atrás da laringe é a laringofaringe. Essa laringofaringe é continuada no esôfago. Nós não vamos falar de esôfago hoje. Então, depois que o ar passou pela nasofaringe, pela orofaringe, ele alcança a região da laringe. Então, nós vamos agora estudar a laringe. Então, vamos lá. Isso aqui é... Oi. Só uma dúvida. No plexo faríngeo, é formado por fibras do glosso faríngeo e do qual outro? Do vago. Vago, tá. Vago. O glossofaríngeo é o 9º par e o vago é o 10º par. Ok? Obrigada. De nada. Aqui, gente, nós vamos ter a laringe. A laringe é esse tubo cartilaginoso, ó. Então, isso aqui é a laringe e ela se estende da epiglote até a cartilagem cricoide. E diferente da faringe, que é puramente muscular, a laringe, ela é cartilaginosa. Muitas vezes, associado à laringe, a gente estuda um ossinho, que é o osso epiglótico, que é o osso hioide. Esse osso que nós estamos vendo aqui, ó, é o osso hioide. Ele não é parte da laringe, mas ele serve de fixação de músculos que vão elevar ou abaixar a laringe. Então, por isso que a gente fala dele aqui, tá? Então, olha, o osso hioide é esse osso, ele é um osso irregular, porque ele não tem uma forma geométrica definida. A parte mais anterior desse osso é chamado de corpo do osso hioide, e do corpo do osso hioide surgem duas projeções que nós vamos chamar de corno. Então, eu tenho um corno menor, que está apontado superiormente, e eu tenho um corno maior, que está voltado posteriormente. Então, essa é a descrição do osso hioide. A importância desse osso é que ele serve de fixação de músculos que vão manter a posição da laringe. Ok? Bom, eu falei que a laringe é uma estrutura cartilaginosa. Então, vamos entender essas cartilagens aqui. Eu tenho 9 peças cartilaginosas na laringe. Na vista anterior dela, eu só identifico 3, que são as cartilagens ímpares da laringe. E quais são essas cartilagens? Eu vou ter a epiglote, a tireoide, que é essa daqui toda, ó, tireoide, e a cricoide. A epiglote é uma cartilagem ímpar, ela tem a forma de uma folha e, posteriormente, ela se fixa no centro da cartilagem tireoide. Então, ela está presa no centro da cartilagem tireoide. Já a cartilagem tireoide, ela também é uma cartilagem ímpar,
Então, vocês vão falar assim, mas eu estou vendo ela de um lado e do outro. Sim, só que ela é contínua, eu não tenho separação dos dois lados da tireoide. Então, a gente fala que ela é uma cartilagem ímpar. Ela é a maior das cartilagens da laringe e ela lembra a forma de um escudo. Daí o nome, tireoide é em forma de escudo. E alguns livros falam, na bibliografia fala que ela lembra a forma de um livro fechado. Então, a cartilagem tireoide, ela tem duas lâminas que estão unidas na linha mediana e aqui elas formam uma elevação que eu chamo de proeminência laríngica, vulgo gogó ou pomo de Adão. Só que em anatomia não existe esse termo, né? Então, a proeminência laríngica é o ponto onde as duas lâminas da cartilagem tireoide se unem na linha mediana. E lateralmente, essas duas lâminas, elas formam projeções. Essas projeções são chamadas de corno. Então, eu tenho corno superior da cartilagem tireoide e corno inferior da cartilagem tireoide. Então, olhem bem, as lâminas da tireoide, elas só estão unidas anteriormente. Posteriormente, essas lâminas são divergentes, elas não se encontram na linha mediana. E elas são divergentes e apresentam o corno superior e o corno inferior. Existe uma diferença da cartilagem tireoide no homem e na mulher. No homem, essas lâminas, elas estão ligadas num ângulo mais agudo, por isso que a proeminência laríngica no homem, ela é mais visível do que na mulher. Já na mulher, o ângulo entre essas duas lâminas da tireoide, ele é mais aberto, mais obtuso, então fica mais discreto a proeminência laríngica, tá bem? E a última cartilagem ímpar que a gente vê na vista anterior da laringe é essa cartilagem aqui, ó, que a gente chama de cartilagem cricoide, que é a nossa referência para limitar laringe de traqueia e para limitar também a laringofaringe do esôfago, que está lá atrás disso que a gente está vendo. A cartilagem cricoide, ela lembra a forma de um anel. Então, essa região anterior aqui, ó, seria o arco do anel. E a região posterior seria a pedra do anel, como a gente vai ver. Porque posteriormente a cartilagem cricoide, ela é mais volumosa. Então, por isso que eu falo que tem uma parte anterior, que seria o aro do anel, o arco do anel, e uma parte posterior, que seria a pedra do anel. Vou até voltar a figura aqui para vocês verem uma coisa. Olha aqui, ó. Isso aqui é a cartilagem epiglote. Essa daqui é a tireoide. Então, observem que a epiglote se fixa na tireoide posteriormente. E abaixo da tireoide, tudo isso é tireoide, ó. Abaixo da tireoide, ó, eu tenho uma lâmina pequenininha aqui e uma mais larga aqui, ó. Então, essa daqui é a cricoide, ok? Cricoide. Bom, então, voltando lá na figura. Então, a gente viu as três cartilagens ímpares. Agora, eu tenho três cartilagens pares. Por isso que eu falei que a laringe é constituída de 9 peças cartilaginosas. Vou ainda aproveitar essa figura aqui, só para mostrar para vocês que na laringe nós vamos encontrar em determinadas regiões uma lâmina conjuntiva que faz a conexão da tireoide com o ocioide e da tireoide com a cartilagem cricoide. Então, essa estrutura aqui toda, ó, que liga a tireoide ao ocioide, eu chamo de membrana tireoideal.
tireoidea. Ela comunica, ela liga a tireoide ao ocioide. Então, membrana tireoidea. E essa que liga a cartilagem tireoide à cartilagem cricoide, eu chamo de membrana cricotireoidea, fazendo a relação das duas cartilagens, ok? No centro dessas membranas, tanto da tireoidea quanto da cricotireoidea, no centro e lateralmente, elas são mais espessadas e constituem os ligamentos, ligamento de mesmo nome. Então, eu vou ter o ligamento tireoideo mediano, o tireoideo lateral, o cricotireoideo mediano e o cricotireoideo lateral. Só que numa prova prática, nós vamos considerar tudo como membrana, porque lá esses ligamentos não estão diferenciados. Então, qualquer lugar que eu colocar um alfinetinho aqui nessa região, eu vou chamar de membrana tireoidea. E aqui, membrana cricotireoidea. Observem aqui também uma coisa, ó, que o corno inferior da cartilagem tireoide está em contato, da cartilagem tireoide está em contato com a cartilagem cricoide. Isso aqui é uma articulação. E essa articulação aqui é importante para mover essas cartilagens durante a fonação, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Então, agora, vista posterior da laringe. Posteriormente, eu identifico tanto as cartilagens ímpares quanto as cartilagens pares. Aí você vai falar comigo assim, você falou que são 3, por que só tem 2? Vou explicar para vocês aqui. Então, só repetindo, ó. Essa é a epiglote, que eu falei que tem a forma de uma folha, e que a parte afilada dessa folha se fixa no centro da cartilagem tireoide, da parte posterior da cartilagem tireoide. Essa é a pedra lá do anel que eu falei, ó. Então, essa aqui é a cartilagem cricoide. Olha como que ela é fina anteriormente e lá atrás, ó, ela torna-se alargada. Então, essa é a cartilagem cricoide. E essa aqui, ó, toda essa aqui é a cartilagem tireoide. Eu falei que as lâminas da tireoide estão unidas só anteriormente. Posteriormente, ó, elas são abertas, elas não se fecham aqui na linha mediana. Agora, observem aqui, ó. Na borda superior da cartilagem cricoide, se apoia uma das cartilagens pares, que é a cartilagem aritenoide. Essa cartilagem aritenoide, ela tem um formato piramidal e ela está apoiada na cartilagem cricoide, na borda superior da cartilagem cricoide. Então, aqui eu tenho uma outra articulação entre a aritenoide e a cricoide. E a gente observa que essa cartilagem aritenoide, ó, ela tem 2 pontas. Uma ponta que está voltada anteriormente e medialmente, ó, olhando para o meio, que eu chamo de processo vocal. E ela tem uma outra ponta que é maior e que está voltada posteriormente e lateralmente, que é o processo muscular. Então, o processo vocal, ele é antero-medial e o processo muscular é póstero-lateral. O nome desses processos fala o que está fixado nele. Então, deixa eu aumentar aqui para mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha aqui, ó. Processo vocal. Do processo vocal sai um cordão. Esse cordão
ele é um cordão fibroso que vai fixar o processo vocal da aritenoide na cartilagem tireoide. Esse ligamento aqui, ele é chamado ligamento vocal. E é esse ligamento, em torno desse ligamento, do lado dele, então são 2 ligamentos vocais. Do lado dele eu tenho um músculo vocal, que aqui não está representado, nós vamos ver na outra figura. E esse conjunto do ligamento vocal com o músculo vocal e a mucosa recobrindo isso tudo, eu chamo de prega vocal, que erroneamente muita gente chama de corda vocal. Corda vocal não é nome anatômico, é prega vocal. Então, a prega vocal, ela é formada pelo ligamento e pelo músculo vocal, envolvidos pela mucosa da laringe, ok? Já essa ponta aqui, olha, que é mais robusta, mais volumosa e está posterior, esse é o processo muscular. Ele chama esse nome porque vários músculos da laringe estão fixados nessa região. Então, por isso que ele chama processo muscular, ok? Bom, a outra cartilagem par, que nós vamos ver aqui nessa figura, é essa pequitinha aqui, ó, uma e outra. Essa cartilagem, ela está apoiada no ápice da aritenoide, e ela é chamada cartilagem corniculada, porque ela lembra a forma de um chifre. Cartilagem corniculada. A outra cartilagem par, que não está representada aqui, ela é chamada de cartilagem cuneiforme. Deixa eu explicar o que acontece com essa cuneiforme. Essa estrutura aqui é a epiglote, é uma cartilagem. Essa epiglote, aliás, toda a laringe é recoberta de mucosa. E a mucosa aqui na epiglote, ela contorna toda a epiglote e na borda lateral, ela continua até se fixar na cartilagem aritenoide. Essa prega da mucosa que sai da epiglote e que se fixa na aritenoide, eu chamo de prega ariepiglótica. Então, ela está fixada na aritenoide e na epiglote. Bom, por que eu estou falando dessa prega? Porque a outra cartilagem par, que é a cuneiforme, ela fica dentro dessa prega. Ela não está fixada em nenhuma outra cartilagem. Então, quando eu tiro a prega, como foi feito aqui nessa figura, a cartilagem cuneiforme vai junto, mas ela fica mais ou menos nessa região aqui, ó, de um lado e do outro. Essa corniculada também está dentro da prega, só que ela está presa na aritenoide. Então, na hora que você tira a prega, a cartilagem corniculada não vai nela. Então, essa é a diferença. Eu vou mostrar numa outra figura a prega e a projeção que a cuneiforme e a corniculada fazem nela, ok? Então, entenderam aqui essas cartilagens? Ah, como que eu vou chamar essa membrana aqui, ó? Pode abrir o microfone aí e falar para mim. Como que eu chamo essa membrana aqui, ó? É a tireoide? Isso, membrana tireoidea. Não pode falar membrana tireoide, não. É membrana tireoidea, ok? Bom, o que mais que a gente vê na laringe? Alguns ligamentos da laringe, eu já falei alguns para vocês, né? Então, olha, tudo isso aqui é a membrana tireoidea. Então, ela tem um espessamento mediano e um espessamento lateral, que nós chamamos de ligamentos. Mas eu falei que eu vou considerar tudo como membrana tireoidea, ok? Observem aqui que na parte mais lateral da membrana tireoidea,
eu tenho uma abertura, ó. Essa abertura permite a passagem de vasos e nervos para dentro da laringe, como eu vou mostrar também daqui a pouquinho, ok? O outro ligamento que nós temos aqui está ligando a cricoide à tireoide. Então, aqui eu vou chamar de ligamento cricotireoide. E existe um outro ligamento, olha, porque abaixo da cartilagem cricoide, a laringe continua-se na traqueia. Então, isso aqui já é traqueia, ó. Então, existe um ligamento que eu chamo de ligamento cricotraqueal. Uma aplicação clínica aqui, olha, normalmente, em situações de emergência, onde o indivíduo tem as vias aéreas superiores obstruídas, e aí ele fica com dificuldade respiratória, a gente pode fazer um procedimento que chama cricotireostomia, que é uma abertura na membrana cricotireoide para permitir o fluxo de ar para dentro do tubo respiratório. Normalmente, esse procedimento, cricotireostomia, ele é feito em locais do acidente, então é situação de emergência mesmo, para o indivíduo conseguir chegar até o hospital e tomar as providências adequadas, tá? Então, a cricotireostomia é uma abertura na membrana cricotireoide quando o indivíduo está com as vias aéreas superiores comprometidas, ok? No hospital, se necessário, se não ocorrer a desobstrução das vias aéreas, faça um outro procedimento que a gente chama de traqueostomia, mas aí eu explico onde que é na traqueia, tá? Então, essas são as membranas que eu consigo ver na vista anterior: tiroióide, cricotireoide e cricotraqueal, ok? Na vista posterior, eu continuo vendo a membrana tiroióide e agora um pequeno ligamento, então um pequeno cordão fibroso, vai se estender do processo vocal da aritenoide até o centro da cartilagem cricoide. Esse ligamento é chamado de ligamento vocal. Bom, deixa eu voltar aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a laringe, vamos fazer um corte sagital mediano e vamos separar os dois lados da laringe e vamos ver a vista interna desse lado. Então, olha aqui, ó. Essa é a cartilagem epiglote. A epiglote, ela está fixada tanto no ocioide quanto na cartilagem tireoide. Então, os ligamentos que fazem a fixação da epiglote, eles têm o nome das coisas que ele liga, ó. Então, eu tenho o ligamento ioepiglótico, ocioide a epiglote, e o ligamento tireoepiglótico, da cartilagem tireoide à cartilagem epiglótica. Essa é a membrana tireoide. Embaixo, a membrana cricotireoide e aqui o ligamento cricotraqueal. Nessa figura, ó, a gente consegue ver melhor a aritenoide. Essa cartilagem que nós estamos vendo aqui é a cricoide. No contorno superior e posterior da cricoide, está apoiada a cartilagem aritenoide, com o processo vocal, que é anterior, e o processo muscular, que é posterior. E do processo vocal até a cartilagem tireoide, a gente tem o ligamento vocal, ok? Então, todos os ligamentos e todas as membranas da laringe são constituídas de tecido conjuntivo fibroso, ok? Bom, passando então.
Nos slides anteriores, eu não vi a mucosa. A mucosa é a camada de revestimento das cavidades. Então, esse rosinha aqui, ó, tá representando a mucosa. Aqui a mucosa da laringe, aqui a mucosa da traqueia, porque abaixo da cartilagem cricoide, a laringe continua na traqueia. Então, vamos ver aqui, ó. Que cartilagem que é essa daqui? Epiglote. 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 Que cartilagem que é essa daqui? Tireoide. E essa daqui? E essa daqui? Cricoide. Então, eu estou vendo só metade delas, né? A cartilagem epiglote, ela está ligada ao ocioide e ela está ligada à cartilagem tireoide. Então, isso aqui é o ligamento, ó. Ligamento ioepiglótico, e esse aqui é o ligamento tireoepiglótico. Esse aqui é a membrana tireoióidea, e essa daqui é a membrana cricotireoidea, e essa estrutura aqui é o ligamento cricotraqueal, porque isso aqui é o primeiro anel de cartilagem da traqueia, ok? Bom, é a cartilagem cricoide. Como é que chama a cartilagem que fica apoiada na borda superior da cricoide? Qual é o nome da cartilagem que se apoia na borda superior da cricoide? Aritenoide. Isso, aritenoide. Eu não estou vendo aritenoide, porque a aritenoide ela é coberta por músculos. Então, essa área vermelhinha que nós estamos vendo aqui são os músculos que estão recobrindo a aritenoide. Então, nesse corte sagital mediano aqui, onde eu preservei a mucosa, eu não estou vendo a cartilagem, porque ela está coberta por músculos, tá? Agora, ó, da epiglote até a cartilagem aritenoide, eu tenho uma prega. Então, essa borda aqui, olha, é a prega que eu falei para vocês, que chama prega ariepiglótica. É uma projeção lateral da mucosa da laringe. Então, isso aqui é a prega ariepiglótica. Vocês vão observar que nessa prega, olha, eu tenho duas projeções aqui, ó. São as duas cartilagens que ficam dentro da prega. Essa superior aqui é a cartilagem cuneiforme. E essa inferior, que está apoiada na aritenoide, é a cartilagem corniculada. Vou voltar na figura, que seria aqui, ó. Essa daqui, a prega vai sair da epiglote e vai chegar até a aritenoide. Então, dentro dessa prega, eu vou ter a cartilagem corniculada e a cuneiforme, que aqui não está representada. Ok? Bom, para que a gente faz o corte sagital mediano? Para a gente estudar a cavidade da laringe. Então, isso aqui, ó, é a cavidade da laringe. E como que eu entro na cavidade da laringe? Por esse espaço que eu chamei de ádito da laringe. É a abertura da laringe, que permite a comunicação da laringofaringe, que está passando aqui atrás, com a laringe, que é anterior. Então, a abertura da laringe é o ádito da laringe. Aí eu entro na cavidade da laringe. A cavidade da laringe ela é dividida em 3 regiões. Essa região central da laringe eu chamo glote. Então, aqui, ó.
Essa região central aqui é a glote. Acima da glote, eu tenho o vestíbulo da laringe e abaixo da glote eu tenho a região infraglótica. Então, são as 3 regiões da cavidade da laringe, de superior para inferior. Vestíbulo, glote e região infraglótica, tá? Na glote, eu tenho 2 pregas. A prega superior aqui, ela é chamada prega vestibular. A prega inferior aqui é a prega vocal. Se eu tirar a mucosa aqui, eu vou ver nessa região o ligamento vocal, o músculo vocal. Tudo envolvido pela mucosa eu chamo de prega vocal. Então, quando a mucosa está presente, eu não posso falar que isso aqui é um músculo vocal. Isso aí é a prega vocal. O músculo está lá dentro, junto com o ligamento. Então, vou repetir, ó. A prega superior é a prega vestibular. A prega inferior é a prega vocal. O espaço entre as 2 pregas, então essa cavidade entre as 2 pregas, eu chamo de ventrículo da laringe. Então, a glote, que é a região central da cavidade da laringe, ela é formada pela prega vestibular, pelo ventrículo da laringe e pela prega vocal. Entenderam essa cavidade da laringe? Estael, Oi. A glote seria tipo a região de um anel que dá a volta? Isso. Entendi. A glote é uma região em torno da cavidade da laringe. E aí essa glote é constituída por esses 3 elementos: prega vestibular, ventrículo, que é a cavidade, e prega vocal. Então, o ventrículo é a cavidade entre as 2 pregas vestibular e vocal. Ok? Essa cavidade tem dos 2 lados, né? Isso, tem dos Entendi. 2 lados. Tá bom? Obrigada. Nada. Bom, então vamos passar aqui. Agora, peraí, deixa eu voltar. Agora, ó, nós vamos pegar, deixa eu ver a outra. A laringe inteira, nós vamos fazer um corte transversal na laringe e vamos olhar ela por cima. É o que está aqui agora, ó. Isso aqui é por cima. Então, isso daqui é a epiglote. Eu só estou vendo a borda superior da epiglote. Isso aqui é o ligamento vocal. Então, ó, esse cordão branco aqui, ó, é o ligamento vocal. Em torno, as fibras musculares que ficam ao lado do ligamento vocal constitui o músculo vocal. E aí, isso tudo aqui vai ser recoberto de mucosa, formando a prega vocal. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui é o que eu falei para vocês que chama prega área epiglótica. Vocês não estão vendo a cartilagem aritenoide porque eu estou com vista superior, então eu não vejo a cartilagem aritenoide aqui. Mas eu vejo a prega que vai da borda lateral da epiglote até a cartilagem aritenoide. E a gente observa nessa prega, ó, 2 elevações aqui, que são as saliências que as cartilagens fazem na prega. Então, eu vou ter, essa é a cartilagem cuneiforme e essa é a cartilagem corniculada, que fica apoiada na aritenoide. Esse espaço aqui, gente, entre as 2 pregas vocais, eu chamo de rima da glote. Então, rima da glote é o espaço entre as 2 pregas vocais. E essa rima da glote, ela muda de diâmetro de acordo com o processo fisiológico da laringe. Quando nós estamos respirando,
essa rima da glote, ela tem que estar aberta para o ar passar da laringe para a traqueia, na inspiração, e da traqueia para a laringe, na expiração. Então, a rima da glote tem que estar aberta durante o processo da respiração. Na fonação, porque uma das funções da laringe é fonação, ela não é só uma via condutora de ar, ela participa também da fonação. Então, na fonação, olha, a rima da glote vai estar fechada. Então, as duas pregas vocais, ó, os dois ligamentos vocais, eles estão juntos, fechando a rima da glote. Aí, o ar que está vindo da traqueia bate nesse ligamento vocal, esse ligamento vocal vibra e produz o som. O som só torna-se audível, né, reconhecido, depois que ele passa por transformações em outras partes do tubo digestório. Então, os seios paranasais são ressonadores, os dentes, a língua, eles modificam esse som que estão vindo da traqueia, o ar que está vindo da traqueia, né? E produz o som inteligível, ok? Então, a rima da glote, na respiração ela está aberta e na fonação ela está fechada. E quem que faz isso, abre e fecha a rima da glote? São músculos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Bom, aí agora a gente vê os músculos da laringe. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam aqui, ó. Essa vista que vocês estão vendo da laringe, ela é anterior ou ela é posterior? Posterior. Posterior. Nós estamos vendo aqui, ó, a cartilagem tireoide com as lâminas dela divergentes. Eu estou vendo aqui a parte mais larga da cricoide, que seria o anel da cricoide, né? Ó, ele é visível só posteriormente. Isso aqui, ó, essa pontinha cinza aqui e a outra do outro lado aqui, é a cartilagem aritenoide. Então, eu não estou vendo ela, lembram que eu falei que ela é toda coberta por músculos, ó? Então, ela é protegida por esses músculos aqui. Essa daqui é a epiglote. Aqui eu estou vendo a epiglote coberta pela mucosa. E olha bem aqui, ó. Das laterais da epiglote sai a prega ariepiglótica, que vai se fixar na cartilagem aritenoide. E olha como que na parte mais inferior dessa prega eu tenho duas elevações, ó. A superior representa a cartilagem cuneiforme e a inferior representa a cartilagem corniculada. Todo esse espaço aberto aqui, ó, que é limitado pelas laterais da cartilagem epiglótica. Então, aqui pela prega ariepiglótica e o ápice da cartilagem epiglótica. Então, toda essa abertura eu chamo de ádito da laringe. Quando nós estamos engolindo, a laringe eleva e a epiglote desce, fechando o ádito da laringe, para o alimento não entrar dentro da cavidade da laringe. Então, uma das funções da epiglote é o tamponamento da laringe, ou a oclusão da laringe. Ela fecha o ádito da laringe, impedindo que o alimento entre no seu interior. Ok? Nessa figura aqui, nós estamos vendo os músculos posteriores da laringe. Então, olhem bem aqui, ó. Esse músculo que sai da cartilagem cricoide e que chega até o processo muscular da aritenoide, ele é chamado de músculo cricoaritenoideo posterior, porque está na vista posterior da laringe. Os nomes são grandes, mas eles falam o que eles estão fazendo.
Então, a cartilagem, o músculo cricoaritenoideo posterior, ele liga a cartilagem cricoide ao processo muscular da aritenoide numa vista posterior. Esse músculo aqui, tanto esse com fibras transversais, quanto esse em forma de X, ó, são os músculos aritenoideus, porque eles estão cobrindo a aritenoide. Então, eu vou ter aqui o músculo aritenoideo transverso, ele é mais anterior, ó, e as fibras dele são transversais, e eu tenho aqui o aritenoideo oblíquo, que é esse X aqui, ó, que fica posteriormente ao aritenoideo transverso. Então, o X aqui eu chamo de aritenoideo oblíquo. Eles estão atrás da cartilagem aritenoide. Agora, olha, o aritenoideo oblíquo, quando ele contorna a lateral da prega área epiglótica, ele passa a ser chamado de músculo ariepiglótico. Então, ele é continuação do ariepiglótico, tá? Então, lateralmente, ariepiglótico. Quando ele alcança a região da aritenoide, ele passa a ser chamado de músculo aritenoideo oblíquo. E esses músculos são os que puxam a cartilagem epiglote para ela fechar o ádito da laringe. Então, o músculo ariepiglótico e o músculo aritenoideo oblíquo, quando contraem, eles descem a epiglote, fechando o ádito da laringe. Ok? Então, esses músculos a gente consegue ver na vista posterior da laringe. Então, vou repetir. O músculo cricoaritenoideo posterior, o músculo aritenoideo transverso, o aritenoideo oblíquo e o ariepiglótico. Olha, lá no processo muscular da aritenoide, eu tenho a inserção, a fixação do cricoaritenoideo posterior, do aritenoideo transverso e do aritenoideo oblíquo. Por isso que ele chama processo muscular, porque é ponto de fixação de músculos. Agora aqui, eu fiz um corte sagital mediano. Então, mais uma vez, ó, epiglote, do ápice da epiglote até o ápice da aritenoide, eu tenho a prega aqui, ó, área epiglótica. Nela eu vejo a cartilagem cuneiforme e a cartilagem corniculada. Essa fenda aqui, esse espaço aqui é o ádito da laringe. Essas fibras que estão contornando a prega área epiglótica é o músculo ariepiglótico. Esse músculo aqui, ó, é o aritenoideo transverso. E esse é o aritenoideo oblíquo. Eu estou vendo só um pedacinho deles, porque eu fiz o corte sagital mediano. E esse é o cricoaritenoideo posterior. Agora, esses músculos aqui, ó, são outros músculos. Então, olha a cartilagem cricoide aqui, ó. Olha a cartilagem aritenoide aqui. Esse músculo, ele chama cricoaritenoideo, só que ele é identificado numa vista lateral. Músculo cricoaritenoideo lateral. Esse outro aqui, que foi seccionado, é o cricotireoideo, porque ele vai sair da cartilagem cricoide e vai chegar até a borda inferior da cartilagem tireoide. Só que, como eu cortei a tireoide, eu cortei o ponto onde eles estão fixados na tireoide. Então, esse é o músculo cricotireoideo, os dois, ok? E esse aqui, olha o que acontece. Ele sai da tireoide e chega até a aritenoide. Então, ele é o músculo tíreo-aritenoide. Algumas fibras do tíreo-aritenoide
se estendem até a epiglote, formando o músculo tíreo-epiglótico. Todos esses músculos são identificados na aula prática. Então, quando a gente voltar para a prática, a gente vai ver esses músculos. Agora, o que esses músculos fazem? Então, vamos ver agora cada músculo separado. Ó, esse músculo que está representado aqui é o mesmo desse aqui, ó. Então, vamos ver ele. Ele está saindo da borda superior da cartilagem cricoide e está se prendendo na borda inferior da cartilagem tireoide. Essa cartilagem que eu estou vendo aqui é a aritenoide. E aqui, ó, é o processo vocal dela. Lembram que eu falei que no processo vocal se fixa o ligamento vocal que chega até a cartilagem tireoide. Quando o músculo cricotireoide contrai, o que ele vai fazer? Ó, o pontilhado aqui está mostrando o que ele vai fazer. Ele vai descer a cartilagem tireoide. Como o ligamento vocal está fixado na cartilagem tireoide, esse ligamento estica. E é isso que faz os diferentes tons de voz. É a alteração do comprimento desse ligamento vocal devido à contração do músculo cricotireoide. Então, a gente fala que esse músculo, ele tensiona o ligamento vocal, ele alonga o ligamento vocal. Então, por isso que aqui no desenho eu coloquei, ó, que ele é um músculo tensor do ligamento vocal. Ele alonga esse ligamento, dando os diferentes tons de voz. Quando está mais alongado, quando está menos alongado, ok? Então, o músculo cricotireoideo, a função dele é tensionar o ligamento vocal ou alongar o ligamento vocal. Na contração, ele puxa a cartilagem tireoide para frente e para baixo. O ligamento vocal que está fixado nela acompanha esse deslocamento, alongando. Os outros músculos, eu vou ter músculo adutor. O que é a adução? Adução é quando eu aproximo uma estrutura da linha mediana. Isso é chamado adução. Aqui é vista superior da laringe. Então, olha, essa é a cartilagem tireoide. Esse anel aqui embaixo é a cartilagem cricoide. E essa aqui, ó, é a aritenoide. E ali é o processo vocal da aritenoide, ó. Esse aqui é o processo vocal da aritenoide. E aqui o processo muscular dela. No processo muscular dela, está fixado o músculo cricoaritenoideo lateral. Quando esse músculo contrair, ele vai puxar o processo muscular para frente. E aí ele aproxima os processos vocais e os ligamentos vocais se unem. Então, o músculo cricoaritenoideo lateral, ele é responsável pela junção dos ligamentos vocais. O que vocês acham aqui? Olha, nessa situação, o indivíduo vai estar respirando ou falando? Falando. Oi? Vai estar falando, porque os ligamentos vocais estão juntos, o ar que está vindo da traqueia bate nesse ligamento, vibrando esse ligamento. Então, aqui, o músculo cricoaritenoideo lateral, ele é importante na fonação, porque ele aproxima os ligamentos vocais, fechando a rima da glote, tá? Só que esse músculo, ele é auxiliado por um outro músculo, que é aquele que corre transversalmente atrás da cartilagem aritenoide. Esse músculo, ele é chamado de músculo aritenoideo transverso. Ele também
aproxima os ligamentos vocais. Só que ele não fecha totalmente, olha, a rima da glote. Parte da rima fica aberta. Qual que é a diferença daqui para cá? Os dois estão falando. Só que aqui o som é perfeito. Aqui, ó, é quando eu estou sussurrando. Então, uma pequena passagem de ar acontece pela rima da glote. Então, a voz fica mais baixa. Eu falo mais baixinho. Então, quando eu estou sussurrando, predomina a ação do músculo aritenoide transverso. Quando a gente está falando, igual eu estou falando aqui agora, predomina a ação do músculo cricoaritenoide lateral. Ok? Então, por isso que eles são chamados músculos adutores, porque eles aproximam os ligamentos vocais durante a fonação, tá? Agora, se eu tenho músculos adutores, eu vou ter músculo abdutor, que vai afastar os ligamentos vocais e que é importantíssimo na respiração. Então, esse músculo é esse daqui, olha, é o cricoaritenoide posterior. O que o cricoaritenoide posterior faz? Ele afasta o ligamento vocal, abrindo a rima da glote, permitindo a passagem de ar aqui durante a respiração. Então, músculo cricoaritenoide posterior. Agora, olha aqui, eu falei que o cricotireoide alonga o ligamento vocal. Agora, eu tenho que ter músculo que encurta o ligamento vocal. Então, esse músculo, ele é chamado de relaxador. Chamado não, né? Ele é considerado um músculo relaxador. Que músculo que é esse? É esse músculo aqui que eu chamo de tireoaritenoide. Ele vai ligar a cartilagem tireoide à cartilagem aritenoide. Quando ele contrai, ele puxa as fibras musculares para o centro, relaxando essas fibras musculares. E com isso, o ligamento vocal também relaxa. Então, aqui, olha, esse é o ligamento vocal, esse cordão branquinho. Esse músculo todo aqui é o músculo tireoaritenoide e as fibras mais superiores do tireoaritenoide, que estão ao lado do ligamento vocal, essa parte aqui eu chamo de músculo vocal, ok? Então, o músculo tireoaritenoide relaxa o ligamento vocal e o músculo cricotireoide tensiona o ligamento vocal. Esses dois músculos trabalham produzindo os diferentes tons de voz. Ok? Estael. Oi. Você pode repetir, por favor, a abdução? Posso. Deixa eu voltar lá na figura. Quando o músculo cricotireoide posterior relaxa, ele afasta os dois processos vocais. Como nesses processos vocais estão fixados o ligamento vocal, na hora que ele afasta os processos, os ligamentos vocais também afastam. Esse movimento onde o ligamento vocal afasta da linha mediana, eu chamo de abdução. E nesse momento aqui, ó, se eu afastei os ligamentos vocais, eu abri a rima da glote e eu estou permitindo aqui a passagem do ar durante a respiração. Entendeu, Yuri? Sim, muito obrigado. De nada. Bom, e por fim aqui a inervação. Todos os músculos da laringe são inervados por um ramo que eu chamo de ramo do nervo laríngeo superior. Então, eu vou explicar aqui, ramo externo do nervo laríngeo superior. Olha aqui, ó. Esse nervinho que eu tô vendo aqui, ó,
Esse nervo que eu estou vendo aqui, ele chama nervo laríngeo superior. Esse nervo laríngeo superior, ele tem um ramo interno. Olha onde que o ramo interno vai passar. Naquela abertura da membrana tireoide, ó, para ir lá para dentro da cavidade da laringe. Então, o nervo laríngeo superior, ele dá um ramo interno e ele dá um ramo externo. Todos os músculos intrínsecos da laringe, que são esses que eu acabei de falar para vocês, eles são inervados pelo ramo externo do nervo laríngeo superior. Então, toda a motricidade, toda a inervação muscular da laringe é feita pelo ramo externo do nervo laríngeo superior. Então, que músculos que são inervados aí por ele? Os aritenoides transverso e oblíquo, o músculo área epiglótico, o músculo cricoaritenoide lateral, o músculo cricoaritenoide posterior, todos eles são inervados pelo ramo externo do nervo laríngeo superior, exceto o músculo cricotireoide. Esse músculo é inervado por um nervo, que é uma projeção do nervo vago, que eu chamo de nervo laríngeo recorrente. Por que recorrente? Porque o nervo vago está lá embaixo já, aí ele dá um ramo que sobe para fazer a inervação do músculo. Então, essa é a inervação de todos eles, tá? Então, os demais, eu preciso de levar oxigênio e nutrientes para essa laringe. Quem que leva? São as artérias. Então, eu vou ter artéria laríngea superior e artéria laríngea inferior. Essas artérias vão fazer a irrigação das estruturas todas da laringe, tanto as externas quanto as internas, porque ela vai passar aqui dentro dessa aberturinha junto com o ramo interno do nervo laríngeo, ok? Internamente, deixa eu voltar ali na figura, ó. Aqui, ó. O nervo que entrou naquela abertura da membrana tireoide é o ramo interno do nervo laríngeo superior. Ele vai fazer a inervação sensitiva da região do vestíbulo, da prega vestibular. Então, a inervação sensitiva da laringe é feita pelo ramo interno do nervo laríngeo superior e também pelo nervo laríngeo recorrente, que vai fazer a inervação sensitiva da prega vocal e da cavidade infraglótica. Quando eu falo sensibilidade, ele vai perceber aqui, ó, por exemplo, eu estou respirando, mas aí eu faço a deglutição de uma partícula. Eu como um pedacinho de maçã e um pedacinho de maçã vai para a laringe. Essa percepção que tem alguma coisa na laringe é devido à inervação sensitiva. Então, a parte superior da laringe, então da prega vestibular para cima, nervo laríngeo superior, ramo interno. Da prega vocal para baixo, nervo laríngeo recorrente. Ok? Seguindo. Aqui eu já falei, né? Bom, vamos fazer um intervalo agora? Deixa eu ver quantas horas são. 8h53. Vamos voltar 9h15? Pode ser? Pode, professora. Pode sim, professora. Então, tá. Então, 9h15, a gente retoma para continuar respiratório. Depois a gente faz um outro intervalo e aí a gente começa a cavidade abdominal, ok?
Então, eu só vou parar a gravação, mas a gente retorna na mesma reunião, tá? Não vou encerrar a reunião agora. Então, até daqui a pouco. Até, Estael.